Rompi meu tendão de Aquiles há 10 meses e eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência desse processo. Oi, meu nome é Suede, sou psicólogo clínico, faço terapias online e o meu objetivo desse vídeo é compartilhar com vocês sobre todo o meu processo de rompimento de tendão de Aquiles, com o objetivo de passar mais informações também para as pessoas. Quando eu rompi, quando eu passei por esse processo, acabei encontrando poucos materiais relacionados a relatos de pessoas na internet que passaram. Muitas eram fórum, poucos vídeos. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês para estar contribuindo a passar por esse momento tão delicado de uma maneira com maior experiências. Como aconteceu a lesão? Foi no dia 1º de julho de 2024. Eu estava bem fisicamente, estava com um desenvolvimento bom na academia, ganhando bastante massa muscular, só que eu estava com uma dificuldade no meu processo de emagrecimento. E aí quis me aventurar em fazer uma atividade física extra, procurando queimar mais caloria, e encontrei o Muay Thai. O Muay Thai é uma atividade que eu já tinha uma afinidade, já tinha realizado outras aulas de Muay Thai antes e sempre me trouxe trabalhando muito essa questão de equilíbrio, de força, de condicionamento físico, né, de resistência. E nesse dia, 1º de julho, eu fui fazer a minha primeira aula experimental dentro de uma academia nova do Sesc. Eram mais ou menos 20 horas da noite, a hora que foi eu e a minha esposa lá fazer essa aula. Fizemos o processo de alongamento, mais um treino de aquecimento com corridas no tatame, bater o calcanhar na mão ali, alguns agachamentos também a gente fez, alguns chutes livres. E depois que ele passou as instruções básicas, ele pediu pra gente dar sequências de golpes e uma dessas sequências seria uma joelhada no colchonete. E foi exatamente numa sequência de golpes dessa que eu senti uma dor muito forte no meu calcanhar, como se alguém tivesse pisado em mim ou me chutado. Nisso eu olhei para trás, não tinha visto ninguém além da minha esposa, que estava ali fazendo alguns golpes sozinhas também. E eu perguntei para ela: tu me chutou por acaso? Ela falou: não, ela estava até distante de mim, né? Mas a dor foi tão tremenda. Eu olhei pro professor e perguntei: por acaso você me chutou? Ele falou: não, você virou teu pé? Falei: cara, acho que deu alguma coisa errada aqui no meu pé, hein? Eu não tinha virado meu pé, simplesmente eu tava só sentindo uma extensão muito forte. Nisso eu já sentei no tatame, já vieram algumas pessoas, a minha esposa, ela é enfermeira, já fez o processo de avaliação, já me socorreram ali mesmo, né? E eu não consegui mais pisar no chão a partir desse momento. Como a gente mora perto de um pronto atendimento, né? Ela me colocou no carro e em seguida a gente foi direto já passar por algum exame médico, ou deu uma torção muito forte, ou fraturou algum osso, não sei o que tinha acontecido. A dor em si, no momento que você rompe o teu tornozelo, né, o teu tendão, ele não é uma dor intensa, ele dói no momento ali por causa daquele rompimento, né, dá um choque muito forte, como se fosse realmente alguém pisado em cima de você. Mas a dor ela não fica, né? Ela vai aumentando gradativamente, principalmente quando você tenta pisar no chão ou qualquer movimento que o teu pé acaba fazendo, né, esse movimento para cima ou para baixo. E devido à trepidação do carro, minha perna foi mexendo mais até chegar no hospital. Eu fui sentindo a dor irradiando para a coxa, foi subindo para a virilha, doeu bastante ali naquela região, também doeu bastante minha lombar. Até que eu cheguei lá no hospital, fui muito rapidamente atendido, né, na UPA. Eu moro aqui na cidade de Florianópolis, então o atendimento aqui da saúde é muito bom. Um médico jovem, recém-formado, muito educado, muito inteligente também, já me avaliou e é feito um teste de avaliação chamado de teste de Thompson, onde você arruma o paciente de bruço e você aperta a panturrilha, e no momento que você aperta a panturrilha, o teu corpo ele tem que dar o movimento do pé, de mexer o pé. No pé que está o tendão estourado, ele não acontece isso. No momento que você aperta, ele simplesmente, o pé está desligado, né? O médico pediu para fazer um raio-x, mas já me avisou antecipadamente, falou, provavelmente a tua questão especial, então, né, um rompimento de tendão. Então,
aí é só com procedimento cirúrgico. Mas para a gente ter certeza se é isso mesmo, a gente vai ter que precisar passar por uma avaliação com uma ultrassom, né? Ali para ver se realmente ali o tendão estava rompido ou não. Ali eu já fui medicado, passei por alguns medicamentos para dor e fui caminhado para o Celso Ramos, que é um hospital referência aqui, traumatologia, né? O médico residente me atendeu lá muito rapidamente também, não demorou muito. Nisso, esse médico residente falou que ia me dar uma requisição de ultrassom, mas já ia me colocar já na fila da regulação, que significa que o quê? Existem pessoas na tua frente que têm talvez procedimentos de emergência, né, mais grave que o seu, e o tendão ele pode ter um processo de espera até a cirurgia. Então, você pode ficar, eu não sei muito bem ao certo, mas eu acho que até 30 dias até você fazer uma cirurgia. Se você não faz a cirurgia nesse tempo, né, que é estabelecido pelo protocolo médico, acaba que o teu tendão ele vai se afastando, fica mais difícil depois de você reconstruir ele, né? Então, quanto mais rápido fizer, melhor. Eu achei muito tempo ficar esperando e perguntei para ele se ele tivesse passado por esse tipo de ocorrido, qual médico ele consultaria para estar dando esse suporte para ele, né? Ele me automaticamente falou, é o meu professor aqui de residência, né? O cara, ele baita de um profissional, ele opera todos os dias aqui praticamente. Tendão, uma coisa para ele que é muito simples de fazer. Ele pega coisas extremamente complexas, de acidente, principalmente fraturas de ossos, né? Enfim, ali aquela coisa toda. Ele falou que tendão é muito simples para ele. E o nome desse médico era Rafael Remor. Saí de lá bastante esperançoso, né? Já sabendo o que era o meu problema, mas ao mesmo tempo também bastante angustiado, sabendo que é só com cirurgia que eu ia passar por isso. Nesse primeiro momento, tive um processo de negação, que a gente chama, né? Eu acreditava que talvez um outro tipo de recuperação, talvez com fisioterapia, enfim, ia me ajudar. Eles colocaram um gesso na minha perna no hospital lá para imobilizar e falaram, ó, você tem que comprar uma bota ortopédica para tendão de Aquiles. No dia seguinte, estava medicado ainda, alguns medicamentos, enfim, acabei fazendo contato com a clínica do Rafael Remor, a clínica NEL aqui na cidade de Florianópolis. A clínica NEL significa que é o núcleo de especialidades ortopédicas, né? Deve ter outros médicos lá, enfim, eu consultei apenas com o Dr. Rafael. Na consulta ele foi muito gente boa, ele me acalmou, estava bastante angustiado e ele me explicou exatamente tudo como que funciona o tendão, explicou a função, que é o tendão mais forte do corpo, né? A minha dúvida era assim, você vai fazer um bom trabalho? E não foi com essas palavras que eu perguntei, eu não lembro agora exatamente, mas eu lembro que ele falou com muita propriedade, olhando para mim, seriamente falou, eu faço e eu sou muito bom no que eu faço. E aquilo ali me deixou extremamente confortável. Eu falei, cara, esse médico, se ele tá com tanta confiança assim, com certeza ele vai fazer um bom trabalho, né? As técnicas mais atuais para as suturas do tendão de Aquiles, que fazem com que esse tendão ganhe o comprimento exato prévio à lesão, fazendo com que a musculatura tenha um melhor potencial de função, são as técnicas em que a gente utiliza, portanto, esses fios e essas fitas ancoradas nos ossos. Essas técnicas, que são duas, uma que a gente faz a sutura boca a boca do tendão e outra que a gente usa o coto proximal ancorado direto no osso, são as técnicas que a gente utiliza aqui na NEL desde a sua invenção e a publicação e é atualmente utilizada em atletas de alto rendimento, como recentemente ocorreu com Kevin Durant da NBA e o Aaron Rodgers da NFL. Enfim, eu não tenho plano de saúde. No SUS eu ia ser atendido, provavelmente por ele ou talvez por um outro residente que estaria lá no plantão no momento da cirurgia, mas devido à minha questão financeira eu optei por fazer no particular, por uma questão de agilidade. A cirurgia foi cara, não foi barata, né? Desde a consulta até exames médicos. Lá na própria clínica NEL a gente fez exame de ultrassonografia, então a gente pôde ver que o tendão estava realmente rompido
devido. Então ele fez um pacote para mim, considerando o hospital, considerando o procedimento médico, medicamentos e tal, e ainda me deu 1 ano de consulta dentro desse pacote, né? E aonde que tá fazendo 10 meses, fez 10 meses agora, né? No mês de maio, agora dia 1º de maio. Ele sempre foi muito solícito e sempre quando eu precisei ele me respondia no mesmo dia. Provavelmente outros médicos fariam mais barato, mas eu tava com pressa e eu não tinha tempo também para me ficar pagando consulta e fazendo orçamento com médicos ali naquele momento. Eu tô falando de um membro muito importante do meu corpo, que é meu pé. Se fosse qualquer outro tipo de coisa, por exemplo, sei lá, tivesse batido o carro, estragado o motor do carro, ou enfim, estragado um meu celular, só o celular às vezes que a gente compra custa 5 mil, 6 mil reais, né? O motor do carro, que se desse um problema grave, ia gastar 10 mil, eu ia ter que pagar. Eu tô falando de um pé, então isso não tem preço, né? Vai me acompanhar pro resto da minha vida, então isso tem que ficar muito bem feito. E aí eu fechei o pacote com ele e na mesma semana ele já me preparou para cirurgia e lá fomos nós passar por esse processo. Sobre o processo cirúrgico, então, propriamente dito, né? O médico fez as orientações dele, passou lá que tinha que ficar de jejum, explicou como é que seria o processo. Eu e a minha esposa fomos no dia, estava marcada para início da noite, ali umas 7, 8 horas da noite, se eu não me engano. Devido a ela ser da área da saúde, ele até abriu espaço para ela quisesse acompanhar, né? Devidamente esterilizada, com todo o aparato, né? Profissional médico ali cirúrgico, e ela se aventurou em ir. Eu tava muito apreensivo, confesso que eu tava com muito medo da anestesia. Na verdade, eu tava com medo que fosse doer alguma coisa ali nesse sentido, pensando, eu acho que no processo de que uma pessoa ia abrir meu tornozelo, ia puxar um tendão na minha perna, ia costurar aquilo ali. Eu acho que todo esse cenário me deixava muito apreensivo, né? Eu fiquei, né, com aquele roupão nu, uma coberta em cima de mim, tava frio ali, esperando, tava o ar-condicionado ligado, né? Na sala pós-cirúrgica ali, que fica as outras pessoas, e eu fui acompanhando, fiquei acho que uns 20 minutos ali acompanhando toda a movimentação, até que uma médica muito simpática, que fez a minha anestesia, uma carioca, falou: "Oi, você que é o Suede, tudo bem? Não sei o que tem." Foi conversando comigo ali, expliquei pra ela que eu tava com medo. Ela falou: "Não, fica tranquila, a gente vai fazer uma aplicação de uma anestesia em você, a hack, né? Você não vai ver nada." Enfim, eu falei pra ela: "Olha, antes de você fazer a hack, você não quer me dar um sedativo pra mim ficar um pouco mais tranquila?" "Claro, não, vamos fazer o possível pra você." Me encaminhou lá pra cirurgia, cheguei lá super de boa, toda a equipe me cumprimentou: "Oi, Suede, como é que você tá? Tudo bem?" Eu fui conversando com eles ali, né? Subi na maca, ele pediu pra mim ficar na posição, que é de bruço, né? Deitado ali e tal. Aí já fizeram um acesso, né? Mas a apreensão, a adrenalina ali é tanta que você nem liga pras agulhas entrando ali, né? E essa médica falou: "Suede, eu vou te dar um medicamento que vai te deixar bem tranquilo, bem relaxado, pode ir, só siga o rumo." Então, vai lá então, né? Me deu um Propofol, o nome desse medicamento. É um medicamento muito gostoso, né? Um medicamento assim que realmente ele é muito viciante, porque ele é muito gostoso. O medicamento foi fazendo efeito, eu fui me sentindo relaxado, minha ansiedade diminuiu, uma sensação super prazerosa. Ela falou: "Agora eu vou fazer uma aplicação na tua coluna ali, você não se mexa e tal." Provavelmente era hack, né? Aquela anestesia. E aí ela aplicou aquilo ali e eu simplesmente apaguei, eu não lembro de nada mais. E a cirurgia durou acho que em torno de 1 hora, eu acho. Eu lembro de eu acordar no centro cirúrgico com a minha esposa do meu lado. Eu tava coberto, né? Até o peito mais ou menos. E eu não senti absolutamente nada, né? Então eu perguntei pra ela: "E aí, como é que foi o processo?" Ela falou: "Ah, foi legal e tal." Eu fiquei meio que variando, falando umas bobeiras ali na hora. Depois damos risada junto sobre isso também. Depois já foi me levado pro quarto. Outras enfermeiras me atenderam também, muito gente boa. Assim. A noite foi tranquila. E no dia 3, que foi o dia da minha cirurgia, né? Eu estourei o tendão dia 1 e dia 3 foi a minha cirurgia, foi super rápido. Era aniversário da minha esposa, ela passou o aniversário inteiro dormindo comigo no hospital, lá me cuidando, né? Então olha só todo esse processo. O fato que aconteceu é que eu tava com a minha bexiga muito cheia devido ao soro, enfim, que tava, né? Os medicamentos ali. Minha bexiga tava muito cheia, só que eu não conseguia sentir a minha bexiga. Eu não sentia meu esfíncter,
esfíncter, eu não sentia meu pênis, não sentia nada porque estava totalmente amortecido da cintura para baixo. E eu acabei fazendo xixi na cama, fiz uma bagunça lá, falei, moça do céu, eu preciso aqui, eles chamam de papagaio, né, com um pinico de metal ali, falei, moça, eu não tô conseguindo me segurar, e tivemos que trocar, tudo, enfim. Depois ali que o dia amanheceu, acabei me trocando, vestindo minha roupa, fizemos todos os processos de pagamento que precisa ser realizado ali no hospital, e eu já saí com a minha botinha, com a minha tala, com um curativo no pé, e fui para minha casa. Então, o processo cirúrgico, ele foi super rápido, super tranquilo e super seguro também. Você que vai passar por um processo de cirurgia, o que você passou, fica tranquilo com isso, tá? Vai dar tudo certo. Hoje os profissionais são muito bons, né? O procedimento que o médico fez. E agora a gente chega numa parte muito importante que eu queria compartilhar com quem tá passando por isso, que é o pós-cirúrgico. Então, o momento que acontece o acidente, né? No momento que a gente passa pela cirurgia e a gente chega nessa fase, eu acredito que é a fase mais crítica e é a fase que a gente tem que ter mais atenção no processo de recuperação. Pós-cirúrgico, eu saí 4 de julho do hospital, então, às 8h30 da manhã. Saí com a minha botinha, né? Saí com a muleta também. A bota, ela é importante frisar que ela precisa ter umas palmilhas especiais. Você vai tirando com o tempo aquilo ali. No princípio, o teu pé fica numa inclinação assim, né? E depois, com as palmilhas, você vai tirando, ele vai voltando para a inclinação mais plana. Ao chegar em casa, eu senti muitas dores nos primeiros dias. Eu acho que nas primeiras semanas foi isso que mais me deixou muito baqueado, assim, né? Então eu não achava posição para dormir, era um desconforto, né? Para ir até a cozinha. E eu tinha muito medo de cair também e bater aquele pé ou ter que passar por um novo procedimento cirúrgico, né? Então eu sempre estava pedindo muito auxílio da minha esposa ali nesse momento. Aqui na cidade somos só nós dois, então ela teve que me ajudar intensamente. Ela conseguiu afastamento do trabalho dela. Eu deixei de atender meus pacientes durante um tempo também. Consegui auxílio do INSS. É muito importante a gente estar pensando sobre essas questões que a gente tem direito, né, a se afastar por uma questão de saúde e receber por causa disso, já que a gente paga os nossos impostos tudo certinho. Então, a pessoa que passa por essa cirurgia necessita quase que obrigatoriamente ter alguém para te ajudar nesse processo. É muito chato, muito dolorido e muito limitante também. Você tem que ficar às vezes pulando. Quando você pula, né, o teu pé ele acaba balançando, então dói. Com a muleta você tem medo de escorregar. Outra questão crítica foi a hora de tomar banho também, né? O banho ele é bastante complicado, devido a cair muito sabão no chão. Então você com uma perna só, você fica com muito medo de resvalar. Eu adaptei uma cadeira, né, essas cadeiras de plásticos de bares assim, e coloquei umas borrachinhas embaixo dela, e mesmo assim é muito perigoso de você ficar se movimentando muito. Então ter paciência, cuidado, não pode molhar muito o local por causa do curativo. A dor, ele durou um bom tempo, assim, durou 1 mês, 2 meses, até tava fazendo uso de remédios fortes, opioides, tava fazendo uso de anti-inflamatório, de Paco, né, e de paracetamol seguido, de pirona também, enfim, um combo ali de analgésico, com anti-inflamatórios, antitérmicos, fiz uso de antibiótico também, né. O tratamento eu fui muito bem assistido, mas foi muito chato. Os atendimentos, eu fiz alguns na cama, então eu colocava o notebook, comprei uma bandejinha, né, de bambu, assim, já especificamente para arrumar o prato de comida. Tem que ter uma coisa chamada paciência nesse processo. Você tem que confiar no processo. Isso era uma coisa que a minha esposa sempre falava. Ela falava assim, isso vai passar, calma, pode levar um tempo, mas vai passar, o teu pé vai se recuperar de novo, né? E tem que realmente entender que é um tendão que tá ali se recuperando. E aí entra muito importante uma alimentação adequada. Você tem que evitar realmente excesso de açúcar, excesso de bebida alcoólica, cigarro, frituras,
corantes, tudo isso vai prejudicar o teu organismo ali pro processo de cicatrização, né? Quanto mais limpa for a tua alimentação, quanto mais limpo for o teu estilo de vida, mais saudável, né, para esse processo, melhor vai ser para você, vai ser mais rápido, mas tem que ter paciência. Depois do pós-cirúrgico, a gente entra por uma nova fase, é a fase do processo de fisioterapia. Depois de 30 dias, passando por esse pós-cirúrgico mais intenso, é importante frisar que você tem que tirar dentro de casa tapetes, mesa de centro, toma cuidado com os degraus dentro de casa, se você tem rampas, toma cuidado com rampa, pelo amor de Deus, toma cuidado com líquido derramado no chão, mantenha o chão sempre limpo, no sentido de que se tiver gordura, alguma coisa no chão, pode deslizar, pode cair, pode causar um acidente. Então a gente sempre tem que estar mantendo assim a estrutura muito bem planejada para isso, tá? Depois de 30 dias o médico me liberou para estar realizando o processo de fisioterapia e esses 30 dias duraram uma eternidade, parecia. Então a fisioterapia comecei bem gradativamente, mexendo o pé ali, fazendo um tratamento de massagem, que é a drenagem, né? Então é isso que você quer fazer? Você veio até aqui, você teve um dia ruim e já tá pronto para desistir? Não, mas eu sou péssimo. Obsessão ganha do talento todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? É só nisso que você pensa? Vamos encarar, é você contra você. Fisioterapia, ela é um dos elementos dessa recuperação mais fundamentais que tem. Tem que fazer o processo de fisioterapia certinho. Eu fiz um mês de fisioterapia e aí parei. Cara, teu pé não vai melhorar rapidamente. E o exercício, ele vai fortalecendo, vai alongando. Então, aqui é todo um processo de reconstrução. Você tem que lembrar que o teu tendão não é mais o mesmo. Você vai perceber aqui no vídeo, você vai perceber que ficou um pouco mais inchado. O tendão, ele acaba tendo ali uma lesão e uma cicatriz. Devido aos fios que o médico colocou ali, parafuso, enfim, tudo esse processo, ele me diz que nunca mais vai arrebentar. Esse nunca mais não é garantia de 100%. Existe na literatura alguns casos que arrebentam novamente o tendão através de uma batida muito forte e etc. Mas entre o teu tendão natural e o tendão que foi feito o conserto, né, o remendo, a probabilidade de estourar o tendão remendado é muito inferior do que o tendão natural. Provavelmente você vai estourar o teu outro tendão, mas não mais o tendão remendado. Olha que interessante esse processo. A fisioterapia não tem um tempo certo. É o tempo que o teu corpo precisa responder os resultados. Você perde muita massa magra glúteo, você perde muita massa magra de coxa posterior e inferior, panturrilha, porque você acaba não movimentando também mais, né? Então, você não pode mais ir na academia, você não pode fazer coisas que você fazia antes, então todo o teu corpo tem uma modificação, né? Como eu falei no início do vídeo, meu corpo estava bem fisicamente, com uma massa magra legal e tal, eu acabei perdendo muito, acabei engordando também, né? Modifiquei com massa magra por gordura, enfim, depois eu corri atrás do prejuízo. Mas então o processo de fisioterapia, ele precisa ser muito bem feito para você conseguir voltar à tua rotina de vida o mais rápido possível. E falar uma coisa muito importante, que é pegar um fisioterapeuta especializado no assunto, que entenda de tendão, fisioterapeuta esportivo, alguma coisa assim nesse sentido. Às vezes essa pessoa é um pouco mais cara, né? Então a gente tem que desembolsar um pouquinho mais, mas isso é um investimento pro processo de recuperação, para uma melhor qualidade de vida para você. E se você for ver, às vezes uma fisioterapia custa R$180, um profissional ali mais qualificado custa R$200, R$230, a diferença não é muito às vezes, né? E como sempre, você está falando do teu pé, o teu pé precisa sim desse cuidado, desse processo. Os meses passaram, eu comecei a voltar para minha rotina, comecei para academia com a botinha, estava fazendo exercício já, fazendo abdômen, estava fazendo alguns até perna também. Depois de um tempo de fisioterapia, comecei a alongar mais o pé para cima, comecei a fazer panturrilha, né? Na máquina, a leg press, eu comecei a fazer bem devagarinho lá, com 15 quilos, devagarinho, tudo muito gradativo também o processo. E aí entra um aspecto psicológico importante da cirurgia, que é a frustração. Você se sente muito impotente, você se sente muito tendo que pedir
pedir ajuda para as pessoas o tempo inteiro. Você se sente às vezes incomodando, você fica reclamando da dor. E a dor foi um fator que interferiu nas minhas emoções. Toda vez que eu ficava com dor, eu ficava meio deprimido. Percebi que o meu humor ficava mais baixo. Provavelmente os meus neurotransmissores ali acabavam tendo interferência dessa dor realmente, dessa interpretação, né? E vinha o pensamento de que, poxa, mas tá tanto tempo para demorar. Será que eu vou voltar para minha rotina? Será que essa dor nunca vai passar? Será que isso não vai ter fim mais, né? Quase um ano aí a gente batalhando ali, 6 meses, 7 meses, né? Teve um fato muito curioso, que foi um tombo que eu caí aqui na minha calçada de casa quando estava mais ou menos uns 5 meses, eu acho, da cirurgia. Um entregador do correio veio entregar uma encomenda para mim e eu desci meio, só que ali eu já estava sem bota e sem muleta já. Eu desci ali e tava de chinelo e tudo mais, e no momento que eu pisei na calçada, meu chinelo, ele deslizou numa água que tinha ali e eu acabei caindo. Foi até engraçado e vergonhoso, acabei caindo na frente do motoqueiro ali, e é aquele tombo meio que você não quer cair, tá se segurando ali, acabei caindo, e a primeira coisa que eu pensei foi, putz, ferrei meu pé de novo, cara, né? E fui pra dentro de casa, e aí passou-se alguns dias ali, eu verifiquei, a princípio tava tudo ok, passou-se alguns dias, começou a doer demais aquilo ali. Eu pensei, devo ter feito uma torção, alguma coisa relacionada, ou provavelmente dentro ali abriu novamente a cicatriz e estraguei meu pé. Liguei pro médico, Rafael, me socorra, por favor, aconteceu um acidente aqui em casa. Ele prontamente falou, Suede, vem cá, consultas todas, um ano inteiro de consulta paga, né? Então tá tudo certinho ali dentro daquele pacote. Eu só precisei pagar um ultrassom a mais, que não estava dentro do plano dele. Eu tive que fazer, mas o ultrassom também ali foi R$100, eu acho. O ultrassom ali mostrou, a cirurgia estava intacta, perfeitinha, cicatrização ótima. Ele falou, provavelmente você virou outros componentes do pé ali, mas não foi, né? Eu voltei para casa e fiz muito gelo. Aí eu descobri uma terapia maravilhosa, que é fazer gelo. Eu não acreditava na crioterapia, eu não acreditava que o gelo fosse resolver o problema, porque é chato fazer gelo, é dolorido, é desconfortante. Preparar o gelo, você tem que colocar no pé, tem que deixar um tempo, tem que arrumar ali, e aí dói aquele gelo, parece que entra no osso. É um processo que você tem que aprender e se adaptar. Eu acabei até queimando minha pele algumas vezes, olha, umas manchas e tal, demorou para sair as manchas de queimadura do gelo. Então você tem que se adaptar. O gelo queima porque ele acaba amortecendo, né? Então ele amortece e aí quando você vê, já congelou tudo ali. Então, os acidentes, eles podem ocorrer, a gente tem que estar preparado também para acontecer alguma coisa. Temos que entender que a gente tem recursos para tratar, né? Então, como o Rafael estava sempre à disposição também, eu descobri novas terapias. Tem outras terapias que eu nem explorei, né? Como também a acupuntura, que poderia ser feito, a parte um pouco mais holística, como o reiki, tantas outras vivências que poderiam ter favorecido o processo de cicatrização mais acelerada. A cirurgia, a dor, o pós-cirúrgico, tudo isso mexe muito com a identidade da gente, mexe muito no sentido do teu campo emocional, e a gente tem que saber lidar com essas emoções nesses momentos. Como lidar com isso? Saber respirar melhor também, né? Não descontar nas pessoas tudo isso que você está passando, porque você tem que entender que foi um acidente, foi uma fatalidade na tua vida. Acidentes acontecem e a gente precisa ter paciência para poder passar por esse processo. Eu tô chegando aqui já na fase final do meu vídeo explicando sobre esse processo de cirurgia. No dia 3, há 2 dias atrás, completou-se 10 meses de cirurgia. A notícia eu tenho uma boa e uma má notícia. A notícia boa é que o meu tendão, eu não sinto mais dor. Eu consigo erguer meu corpo com o meu tendão, eu consigo erguer pesos maiores do que o meu próprio corpo também. Eu consigo correr, consigo pedalar, consigo fazer todas as atividades que eu faço. Eu moro perto da praia, consigo andar na areia, consigo... Baby, vai lá. Tenta conscientizar bem que teu pé de não virar de lado. Cara, já tá outra parada, mano. Que loucura. Tinha que ter gravado o antes e o depois, sério.
Aqui eu vou te perdoar que ele tá caindo de lado porque tá bem intenso já. Perfeito. Fazer tudo, tô conseguindo pular, só tem uma questão que é uma dor que tá no parafuso. Parafuso, eu acredito que o meu corpo possa ter rejeitado esse parafuso, esse material, né? Eu entrei em contato com o Rafael na data de hoje, que é dia 5 de maio, e ele me respondeu que eu posso retirar esse parafuso. É possível, mas antes eu vou ter que fazer alguns exames, ter que passar por uma ressonância, né, que o ultrassom e nem raio-x vai conseguir identificar inflamações no parafuso. Precisa de um exame mais especializado mesmo para verificar lá dentro os pequenos componentes, enfim. E se for realmente isso, dá para retirar e ter uma vida normal sem o parafuso, até porque o parafuso era um acessório para cicatrização do tendão. O tendão já está totalmente construído, né? Não sei como é que é feita essa retirada, se é com anestesia local, com anestesia geral. Mas da onde ficou o piquezinho do parafuso, como dá para ver aqui no vídeo, o corte é muito pequeno, então provavelmente é uma anestesia local ali e a retirada dessa prótesezinha ali que foi colocada, né? Eu espero que as coisas aconteçam da melhor maneira possível e que eu consiga estar voltando para minha rotina. Chegando no encerramento final aqui desse vídeo, eu quero deixar a minha solidariedade de quem está passando por isso, deixar o meu sentimento também, porque não é uma coisa fácil. Só quem passa por uma cirurgia, por um processo tão lento e demorado como é o tendão de Aquiles, né, vai entender do que eu tô falando. Então esse vídeo não é para qualquer pessoa. Esse vídeo ele é destinado realmente para as pessoas que passaram pelo acidente, para os acompanhantes que estão ajudando as pessoas também. Eu vou deixar disponibilizado aqui meu número de WhatsApp, caso você queira entrar em contato comigo para conversar sobre isso, para trocar experiências sobre esse acidente, né? Ou se quiser me seguir nas minhas redes sociais, no meu Instagram, pode ficar bem à vontade. Não importa o tempo que esse vídeo ficar aqui rodando na internet, ficar aqui rodando no YouTube. Pode ser daqui 10 anos, você pode entrar em contato comigo novamente. Eu vou estar um pouco mais velho, talvez, que essa imagem que você está vendo hoje. Mas isso foi algo que mexeu, foi um capítulo da minha vida que mexeu comigo. E eu quero poder ajudar as pessoas também em frente a isso. Então eu acredito que essas trocas de experiência, tirar dúvidas, né, explicar um pouco melhor, isso eu acho que vai ajudar você e as pessoas próximas que estão passando junto contigo. E acredite que vai dar tudo certo, tudo isso vai ser passageiro, as coisas vão ficar bem. O importante é a gente encontrar um bom profissional, né, um bom médico, uma boa equipe pós-cirúrgica também de fisioterapeutas e pessoas que estão do teu lado para te ajudar.